Aqui, só uma informação importante que eu recebi agora. Opa! Ronaldo quer falar com você. Ai! Everton, quero te oferecer um negócio. Pois não. Você quer comprar o Cruzeiro? Acho uma boa. É porque você tá fazendo um monte de merchan, né? Vai ter mais dinheiro para investir no clube do que eu, pô. Ai. Cara, eu vou te contar assim, juro pra você, Magno, eu juro. Se eu tivesse grana, eu teria muita vontade e coragem. É mesmo? Juro. Ah, vale, Eu né? teria dinheiro fácil no Cruzeiro. 20%. Não, 20 é muito pro pai, né? 20 deixa com o Pedrinho lá, que o Pedrinho pegou 20. Dá umzinho por cento só pra ter direito de chegar numa reunião e falar o que eu penso. Só isso, deixa eu falar, gente. Você não precisa tomar as decisões que eu quero, não. Mas só deixa eu falar. Pelo menos eu apontar os erros aqui. 11 machados. Atenção. Tá ferrado. Você que dorme no Oriental Médico, fala com a gente. Informação. Eu vi que seu telefone tocou agora. Eu sei quem te ligou, mas eu não vou falar. Era o SPC, cobrando. Não, mas... Então eu vou cobrar de você agora a informação. A informação é a seguinte, HG. O Atlético vai se reunir com o Rodrigo Caetano nesta sexta-feira, para tentar resolver a situação. Porque existe hoje a proposta do Corinthians para que ele assuma a diretoria de futebol do Corinthians. E a diretoria do Galo vai se reunir com o Rodrigo Caetano amanhã, mais ou menos no período da tarde, fazer uma reunião de planejamento para 2024 e dentro do planejamento para 2024 passa também a permanência do Rodrigo Caetano. Então existe o interesse de que ao final da reunião o Atlético já tenha uma resposta do Rodrigo para saber se ele permanece ou não em 2024. A diretoria atleticana está muito confiante na possibilidade de manutenção do executivo de futebol, entende que ele é peça muito importante nesse momento para o clube e acredita de fato que após a reunião terá uma resposta positiva do diretor de futebol pensando na próxima temporada. Dito isso, o Rodrigo muito provavelmente vai escutar o que o Corinthians tem para oferecer, independentemente de dar resposta positiva ou não para o Atlético falando sobre o futuro, porque entende que nesse momento, cara, é preciso de fato escutar a oferta do Corinthians, porque o mercado de diretor de futebol ele é muito restrito. Muito complicado. Quais são os melhores na sua avaliação? O Rodrigo e o Alexandre Matos. Só os dois, né? Pra mim, sim. Eu também acho. E aí, abaixo, vem outros. Mas outros quais, que são muito bons. por exemplo? Eu gosto do Pelaipe, eu gosto do Klaus Câmara, eu gosto do Zanota, que estava lá no Dallas United, no Dallas FC dos Estados Unidos. Acho que tem alguns bons diretores de futebol aqui. O Angione fez um bom trabalho. O Angione, que estava no Fluminense, também gosto dele. E é cobra da bola também, né? Então, cara que... eu gosto desses caras. Deixa eu ver se tem mais algum que eu goste. Rui no São Paulo, mais ou menos. O Anderson Barros, eu acho que ele tem muita dificuldade para contratações. O Anderson Barros reza na cartilha da Leila. O cara tem que ter uma certa autonomia, né, Thiago? Não sei se ele reza na cartilha dela, não. Reza muito. Ele tem muita dificuldade. Faz só ali, o que ela quer. Mas aí, voltando em relação ao Rodrigo, como existe esse entendimento de que o mercado é muito restrito, é muito complicado. Por exemplo, o Alexandre Matos é um cara que foi multicampeão do Palmeiras, chegou no Atlético, foi terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, depois ficou um ano sem trabalhar. Ele até alimentou a expectativa de voltar a trabalhar, ficou um ano sem trabalhar, e aí foi trabalhar depois no Atlético Paranaense. Estamos falando de um cara que está, para mim, top 2 de diretores de futebol do Brasil. Passou do Cruzeiro antes, então, né? É que ele não chegou a trabalhar efetivamente com no um mês Cruzeiro. só. Então, eu acredito, HG, que nesse momento é natural que ele escute essa proposta. Escute o que o Corinthians tem para oferecer, até para não fechar portas. Então, dentro do Atlético, existe um otimismo muito grande, tanto do presidente Sérgio Coelho, quanto dos investidores da SAF, que após a reunião de amanhã, o Rodrigo deve dar uma resposta positiva ao Galo em relação à permanência para 2024. Ontem... E aí, ele só vai sair, se for sair, a partir de 1º de janeiro de 2024, que é quando o contrato dele encerra a questão da multa rescisória. Eu falei ontem com o presidente Sérgio Coelho e falei ontem com o Rodrigo Caetano, pouco antes do jogo. O que eu recebi de resposta do Rodrigo Caetano? Falei, Rodrigo, porque quando você diz para o cara assim, eu posso cravar a sua permanência? Ele disse, não. Eu posso cravar que você sai? Não. Então como é que tá? Eu estou falando com o Corinthians, mas eu não tenho acordo nenhum fechado com o Corinthians. Ok. Então, se ele está falando com o Corinthians, é porque há possibilidade. Porque se ele efetivamente
já tivesse tomado a decisão da permanência no Atlético, ele ia falar: Augusto Melo, estou muito bem aqui, muitíssimo obrigado e tal, eu vou permanecer. Então, se ele pretende ainda seguir falando com o Corinthians, é que existe a possibilidade e ele pode ter dado alguma esperança para o Augusto Melo. Se ele deu esperança e se as conversas vão continuar, eu entendo que há possibilidade. Então, o que eu acho? Pode ser como foi o Matos, pode ser o Rodrigo Caetano ou qualquer um. Ou qualquer jogador, por exemplo. Quando o cara não quer, eu acho que não tem que insistir. Se ele quer ir para o Corinthians, se ele entende que é um bom... E né, gente? Todo executivo de futebol quer trabalhar no Corinthians, mesmo com a pressão que sofre. Se ele quer ir para o Corinthians, eu entendo que o Atlético precisa fazer um esforço para segurá-lo, mas a vontade do Rodrigo Caetano tem que prevalecer e acho que vai prevalecer. Se ele ficar aqui, eu acho que não vai ser só porque teve um aumento e tal. E nós precisamos analisar tudo. Ele pode ter um aumento, mas ele tem que ver o orçamento para o ano que vem. Se o Augusto Melo oferece para ele um orçamento de X milhões, a ponto de montar um time com bala para ser campeão, ele vai aceitar. Mas enfim, Elton, por favor. Não, é porque assim, tem várias questões. Eu acho que no momento, quando ele fala com você, a resposta dele foi perfeita. Perfeita. Ele não quer que você crave, nem que você crave que ele vai sair, nem crave que ele vai deixar o Atlético. Por quê? Porque cabe negociação. Ele está num momento de negociação e isso é mais que normal. Ele é um diretor de futebol. Diretor de futebol. O trabalho é de negociação. E é isso que vai acontecer. Ele vai abrir a possibilidade de ouvir o que o Corinthians tem para passar e depois vai ouvir o que o Atlético tem. É negócio. O torcedor não tem que ficar melindrado com esse momento. É claro que o Atlético não pode medir esforços para ficar com o Rodrigo Caetano. Porque hoje, na minha humilde opinião, mais uma vez, é o cara que entende de futebol dentro do Atlético. O cara... Então, quando eu falo isso, é o único cara que entende de futebol dentro do Atlético. Então, o Atlético tem que se esforçar para pegar e continuar com esse cara, porque ele fez muita diferença. Erra como todo mundo erra, mas teve muitos acertos e conseguiu fazer um Atlético forte ao longo de temporadas. Isso é muito importante ressaltar. E lembrando que ele buscou oportunidades em mercado. Isso também é valioso. E eu penso o seguinte, outra coisa, que vai ser muito importante, permanência de Hulk, permanência de Paulinho, tudo isso também vai estar no pacote que ele vai sentar e conversar com a gestão do Atlético. Porque perdendo esses jogadores, é mais trabalho ainda para formar um time competitivo que entrega tudo que a torcida do Atlético espera para a próxima temporada. Então, é normal o Rodrigo Caetano, nesse momento, escutar a proposta do Corinthians, se aparecer do Miami, é normal. Se aparecer até da NASA, é normal. Não, aí não. Da NASA também. É normal. Se aparecer da NASA, ele tem que escutar. Da NASA é normal. Enfim, resumindo o pacote todo, o Atlético tem que fazer o possível para permanecer com o Rodrigo Caetano, porque ele faz muita diferença. Eu Seria pra nada? É normal escutar. É normal escutar, eu discordo. Por quê? Porque é igual escutar uma conversa de um ex-namorado. Você já decidiu que não quer mais. Mas ela Eu não não é a acho. futura. É diferente. Gente, Se a Paola gente, Oliveira chegar assim, tô querendo te namorar, Não, eu não, aviso minha esposa. Falo, ó, Totalmente segurar. diferente. Não. Não, mas ele escutar tava a falando de proposta da Paola ex. Oliveira. Ele falou de ex, né? Então tira o exemplo do ex. Eu acho que você Futura. só escuta algo que você quer pensar sobre. Ponto. Aqui, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Foi o que eu disse aqui anteriormente. Vai prevalecer a vontade dele. Mas se ele está dando espaço para o Augusto Melo avançar, isso já me incomoda muito. Ah, não, eu não. Eu Tá? acho natural. Isso já me incomoda muito. Natural. E tá, eu tô aqui na Band, mas eu tô me encontrando toda semana com o dono do Deus Me Dibre, que quer me levar para lá, que é o Stefano. Aí o Bernardo fica sabendo. Aí eu encontro com o Stefano uma vez, aí 2 vezes. Aí amanhã o Bernardo fica sabendo que eu tô me encontrando com o Rodrigo Carneiro para voltar para 98. Aí João Vitor Xavier me chama para um flerte, para um date. E os Aí eu Marinho, vou e os lá, Marinho, não? E aí eu tô só... Os Marinho? Os Marinho, não? Não, os Marinho não tem perfil pra trabalhar na Que Globo, não, o querido. quê? Eu com essa silhueta aqui não tem perfil pra trabalhar lá, não. isso, Eu cara. falo muito palavrão. Se eu tive, você Mas teve. mas eu falo muito palavrão, não se põe, não. Eu falo muito palavrão. Então é o seguinte,
Se está dando espaço para o Augusto Melo avançar, é porque tem possibilidade. Até isso o Atlético tem que olhar. Porque se ele não quiser ficar no Atlético, PT saudações. Aí calça a sandalinha da humildade, liga para o Matos e toma o Matos do Vasco, porque o Vasco está com a goela desse tamanho querendo ele. O Inter também quer com o Roberto Melo. Melo também. Aliás, o Melo que está tirando o D'Alessandro do Cruzeiro, que prometeu Cara, o que Melo se ganhar a prometeu eleição lá, Claudinho, ele o vai Marcos, levar o Abel D'Alessandro, Braga. o Abel Braga. É. E se ele ganhar, aí ele leva o D'Alessandro para ser gerente, o Abel para ser coordenador técnico, e o Alexandre Matos ele queria também para diretor de Cara, futebol. é uma promessa assim. Se eu acho ficar isso surreal no milionário um futebol. dia, eu chamo o Ronaldo para um date. O que é date que os jovens ficam falando? É um encontro. Encontro. Eu chamo o Ronaldo para um date Mãozinha na mãozinha. e fala assim, Ronaldo, me vende uma beirada desse negócio aí, querido, só para eu sentar na mesa com você, porque Depende a admiração da pelo beirada. Ronaldo é tão grande. Você viu o Abel ontem babando pelo Ronaldo, o Abel Ferreira babando pelo Ronaldo. Mas sabe por que vazou a baba?